E eu lhe convido para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Uma história bem conhecida, mas vamos deixar o instrumento na mão do tangedor. 2 Reis, capítulo 6, a começar do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Estou com a versão atualizada, mas é a mesma palavra. Diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, 6:15, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quantos podem dizer amém? Quando o rei toma conhecimento, diz: ide e prendei-o. E alguém diz: eis que ele está em Dotã. Meu filho, Dotã era 214 quilômetros distante de Samaria. Vai lá em Dotã e prenda. Eu quero esse homem na minha mão. O rei da Síria ainda não sabia que quem ora só cabe na mão de Deus, a mão de mais ninguém. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quem ora não cabe na mão de ninguém, não fica na mão de ninguém, só cabe e fica na mão de Deus. Dá para você bater aí, quem está do seu lado, dizer: ei, para crente que ora, só a mão de Deus é quem trata, só a mão de Deus é quem nivela, só a mão de Deus é quem responde, só a mão de Deus é quem faz, só a mão de Deus é quem age. Você está achando que crente que ora Deus vai deixar na mão dos outros, meu filho? Só cabe na mão dele. Crente que tem intimidade com Deus, ele atinge uma dimensão tão espetacular que só cabe na mão de Deus mesmo. Só quem trata é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai prender. Aleluia. Crente que ora não se torna prisioneiro de ninguém. Ele é preso a papai, ele busca papai, ele chora nos pés de papai. Quando ele erra, ele reconhece e pede transformação a papai, se sujeita a papai. Ele se dobra de joelho, mas ele não se dobra diante de homem nenhum. Não se dobra, não tem perigo. A vida dos profetas mostraram isso. E deixe-me abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém em específico. Eu fico olhando os profetas da antiguidade e olho para os que se denominam profetas hoje. Eu tenho vergonha, porque os profetas de hoje é querendo profetizar casamento, é querendo profetizar viagem, é querendo profetizar passagem de avião, é querendo profetizar isso, aquilo, outro. E se puder ganhar um kitzinho da Natura, do Boticário. Profeta da antiguidade não, meu filho. Ele enfrentava rei, eles enfrentavam sacerdotes, eles enfrentavam outros profetas, eles enfrentavam quem estava na frente. Eles tinham a consciência de que quem estava dando a palavra era Deus, e eles tinham que riscar aonde Deus estava trilhando com eles. Oh, aleluia. Então Dotã tornou-se para Eliseu o lugar da armadilha. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que a oração, ela nos preserva no meio da tentação. Quantos aqui não já foram tentados hoje? Eu já fui.
A oração, ela não evita de você ser tentado. Ela preserva você em meio à tentação. Olha o que diz o Salmo 141. Pode ler, meu filho. Salmo 141, depois vamos para o Salmo 124. 141, versículo do 8 ao 10. Glória a Deus, pode ler. Mas os meus olhos estão sobre ti, ó Deus, o Senhor. Em ti está a minha confiança. Não deixes minha alma desamparada. Guarda-me dos laços que eles puseram para mim e das armadilhas dos trabalhadores da iniquidade. Que os perversos caiam em suas próprias redes, enquanto que eu, ao mesmo tempo, escape. Aleluia. E outras versões dizem, até que eu escape inteiramente. Salmo 124, versículos 6 e 7, tão conhecido. Aleluia. Tão conhecido, pode ler bem alto e bom som, meu querido. 124, versículos 6 e 7. Aleluia. Bendito seja o Senhor, Sim. que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se e nós escapamos. A oração, ela nos preserva no meio da tentação. É vindo laço e laço sendo quebrado e nós escapando, e nós escapando. E o que me chama a atenção no Salmo 124 é que a Bíblia diz do laço dos passarinheiros. Olha, está no plural. Isso quer dizer que mais de um laço. Você não tem ideia de quantos laços no mês Deus quebra para você escapar. Aleluia. Então, a primeira importância que eu vejo é que a oração, ela nos preserva no meio da tentação. Aleluia. Segundo, aleluia, a oração é importante porque ela nos livra de inimigos poderosos. Se a gente olhar lá em 2 Crônicas capítulo 20, chegam para Josafá e diz: Josafá, vem contra ti 3 grandes nações. Gente, era a Amonita, era a Moabita, era a Edomita. E Josafá se descortina diante de Deus. E o que eu acho interessante é que a oração é o horário que você tem que perder a maquiagem. Não estou falando de make, não. Eu estou falando é de maquiagem mesmo. É na hora que você se desmonta e diz: Deus, eu sou assim, eu sou fraca, eu sou vingativo, eu sou isso, eu sou aquilo. É, a oração, ela faz isso. Josafá chega e se descortina e diz: não temos força de resistir. Se tu não chegar, morreremos, pereceremos. Mas tem uma luz no final do túnel. Sou fraco, sou falho, sou pequeno, mas os meus olhos estão fitos em ti. Eu estou esperando em ti. Eu quero que venha da tua mão ajuda. Namachokia. Navasopria. E quando Josafá se descortina diante de Deus, a Bíblia diz: o Espírito de Deus veio sobre Jaziel no meio da congregação. E Deus diz: assim diz o Senhor a ti, ó rei Josafá, e a todo Judá e Jerusalém: nessa peleja não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai quieto e vede o livramento que o Senhor vos dará. Oh, aleluia. Deus compra a guerra quando a gente entra em oração sincera. Não é aquela oração maquiada: Senhor, tu sabes que eu sou bom. Não faça isso não. Bom de peia, né, pastor? Bom de peia. Se descortine diante de Deus. Assuma quem você é. Não tem divã melhor do que o divã da oração. Não existe terapia melhor do que a terapia da oração. Eu não sei os irmãos, mas eu creio que isso não é só mérito, não é mérito meu, certo é porque eu sou a mais fraca de todo mundo aqui mesmo.
Mas para mim não tem nada que aplaque mais angústia do que a oração. Gente, quando você está angustiado, que você dobra o joelho, você dobra o joelho, é parecido assim com aqueles gatinhos assim, desamparados, em meio de rua, todo mequetrefe. Mas quando você levanta, aí não tem mais gato não, aí é um leão, meu filho, é felino, é disposto a lutar, é cheio de marra no Espírito de Deus. A oração, ela nos livra de inimigos poderosos. Segundo Reis 19, fala de Senaqueribe. A gente acha comum, não é? A gente ouve tanto, mas espera aí. Você amanheceu o dia, você vê um vale com 185 mil corpos, meu filho. Isso não tem que arrupiar cabelo não, meu filho. Na verdade, já está tudo em pé. Você vê 185 mil corpos mortos, não é? Sem explicação, meu filho. Não tinha câmara de gás, não tinha Covid. Era simplesmente o anjo do Senhor que recebeu uma ordem. E o anjo do Senhor, ele é obediente. Recebeu a ordem, ele executa do jeito que recebeu. A oração bota tanta gente para correr na hora do embate com a gente que a gente não tem noção, meu filho. Bota para correr. Na hora que alguém disser, sou forte, então você diga, não, eu não sou não, mas deixa eu me esconder aqui atrás de papai que vai dar certo. Eu não sou forte não, mas deixa eu me esconder atrás de papai que o negócio vai ficar diferente. Escondido por trás de nosso papai, meu filho, dá tudo certo. Oh, aleluia. E aqui nesse texto de 2 Reis 6 que nós lemos, que é um inimigo mais poderoso do que esse, mandou cercar Dotã. A ordem era pegar o profeta, prender o profeta. E a Bíblia nos diz que naqueles dias Eliseu estava com seu moço, porque era costume. Havia uma escola de profetas em Ramá. E era costume, os profetas sempre tinham jovens profetas com eles. Isso era comum, porque a escola de profeta era muito atuante naqueles dias. A Bíblia não dá pormenores de como funcionava a liturgia, como era o trabalho da escola de profetas, mas dá para a gente entender que esses profetas menores, vamos dizer assim, esses moços dos profetas, eles prestavam uma espécie de assessoria aos profetas. E a Bíblia diz que de manhã muito cedo se levantou o moço de Eliseu e saiu. E a Bíblia diz que ele viu, olha, não foi coisa pouca não, foi tropas, cavalos e carros que haviam cercado a cidade. Era um contingente grande para prender um homem só. Oh, aleluia. Tinha tudo para ter prendido, aniquilado, acabado. Aleluia. Mas por que não fez? Porque onde houver um crente que ora, meu filho, a artimanha do inferno não prevalece. Só tem uma coisa que livra você de artimanha do inferno, é oração. Outra coisa não livra. Não livra. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz mais, que eles, ai meu Senhor, que faremos? Parece que eu estou vendo o tamanho do susto. O poderio bélico da Síria era grande, era forte. E ele se vê cercado em Dotã por carros, cavalos e por tropas. Possivelmente, quando a Bíblia fala tropas, há uma versão que diz e homens de infantaria, que eram exatamente os que iam a pé. E ele entra assustado. Quem conhece a Deus em oração tem tranquilidade para atravessar as tempestades. Isso não quer dizer que todo dia você está do mesmo jeito, não. Tem um dia que você está mais embaixo, tem um dia... Eu me lembro de uma frase do pastor Deoclésio, quando ele foi meu dirigente há muitos anos no Alto São Manuel. Ele disse, irmão, crente, a fé de crente às vezes é como a maré. Tem dia que está alta, tem dia que está embaixo, parece que está esgotando, né? E é mesmo, tem dia que você está com a fé, né? Aquela fé, tem dia que você está meio macambuzo, como dizia minha mãe, né? Mas nesse dia...
Aleluia. Eliseu, que já vinha delatando, contando as artimanhas do rei da Síria, estava cheio de Deus. Aleluia. E disse: olha, não temas. Aleluia. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Olha, quando eu digo que você se junta a Deus em oração, você não é qualquer um. Quando você se junta com Deus em oração, você se torna a maioria. Como esse moço iria acreditar? Na escola de profetas ele já tinha vivido algumas coisas. Na escola de profeta ele já tinha visto algumas coisas. Na escola de profeta e no exercício ministerial profético de Eliseu, ele viu muitos feitos que Deus realizava pelas mãos de Eliseu. Mas dizer que quem está conosco é maior do que quem está com ele, como se só tem nós dois? Quando você ora, meu filho, você tem uma tropa que trabalha em teu favor. Talvez você não esteja entendendo, mas quando você ora, tem uma tropa de Deus que trabalha na tua frente ao teu favor. Aí o que me chama a atenção é simplesmente essa frase, versículo 17. Orou Eliseu e disse ao Senhor: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Oh, aleluia. Já imaginou se cada vez que nós orássemos, a gente dissesse: Senhor, abre meus olhos para que eu veja o que a oração é capaz na minha vida? Seria estrondoso, não era não? Seria tremendo, não era não? E deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém em específico. Eu conto isso com temor e tremor, e às vezes eu até me eximo de contar, para que amanhã ou depois não surja algum jovem preguiçoso dizer: eu não preciso estudar não, porque a irmã Aparecida contou esse testemunho. Mas quando o governo do estado do Rio Grande do Norte instituiu que quem tivesse uma formatura, mas mesmo assim não fosse pedagogo, teria que fazer uma faculdade de pedagogia, e mandou que todos nós, que éramos professores já em sala de aula há algum tempo, tinha que ter um curso de pedagogia. E foi aberta aí o Proformação, e a concorrência era altíssima. Por quê? Porque não era um vestibular entre pessoas comuns. Eu costumo dizer que era guerra de titãs, eram professores competindo entre si. E justo no ano que veio essa rebombela lá para cá, eu tinha feito um voto, e eu sou muito criteriosa com voto, morro de medo de votar. Acho bonito quem faz voto sempre paga, mas eu morro de medo. Se eu fizer um voto é porque eu estava mesmo muito aperreada. Porque voto é coisa muito séria, né? E eu tinha feito um voto ao Senhor. Não sabia que ia vir essa ordem do governo do estado. E o voto era: eu estava enferma, e o quadro se agravou, e eu ia para um médico e não resolvia, tratamento não resolvia. Eu disse ao Senhor: Senhor, se tu me curar, durante um ano, esse ano aí que vai entrar, onde vier um convite que eu nunca tinha ido, pode ser distante como for, mas for o primeiro convite, eu farei tudo para chegar lá. Olha, que voto pesado, que voto difícil. E aí, meu amigo, não ficou, Deus não deixou barato, não. Aí tome compromisso: Goiás, Tocantins, Brasília, Maranhão, e nesse meio de mundo, e eu viajando muito. E foi quando chegou a ordem do governo, e a gente tinha prazo para estudar, e eu já estava fora de sala de aula. Aos olhos humanos, eu era a improvável de passar naquele vestibular. Fora de sala de aula, readaptada. Mas mesmo assim me matriculei, porque queria tentar. E quando foi um dia, eu cheguei em casa de uma viagem, Midian olhou para mim e disse: Manhã, mulher, a senhora não vai passar nesse vestibular, não. E eu disse: porque elas, manhã, o povo é tudo estudando, agarrado com os livros, lá na Educandário, que era a escola que eu trabalhava. As professoras só escutam ela falar desse vestibular, tudo agarrada com os livros, e a senhora só é agarrada com Bíblia, estudando Bíblia e viajando para pregar. Amanhã, a senhora não passa nesse vestibular, não. Passa o nome de elas? Não, digo: fala Jesus. E cheguei um dia na escola, estava aquela reunião de professoras, e tinha mais umas 5, fora eu, que tinha
se inscrito no vestibular. E olharam para mim e disse: Aparecida, você vai fazer o vestibular? Eu disse: vou. Aí ela disse: mas está com fé de passar? Eu disse: não sei, né? A gente tenta. Ela disse: mulher, está muito difícil. Olha, nós estávamos comentando, nós estamos estudando em cursinho tal, naquele tempo tinha o GEL, né? Lá no GEL, e mais isso, e mais aquilo, apostila tal, outra, a grossura dessa apostila, eu já bati essa daqui todinha, já estou entrando nessa. E outra dizia: eu isso, eu aquilo, e eu no meio do sendo bombardeado, eu digo: eu nada, eu nada, eu nada. E eu estou lá, né? E ela disseram assim: se para mim está difícil, imagine para você, né, que já está há mais de 5 anos fora de sala de aula. E eu falei: quem sabe, né? Passou. E eu me lembro como hoje, no dia que eu cheguei de uma das viagens do Tocantins. E não tinha historinha não, viu, meu filho? Não era a bonança que é hoje não, viu? De avião não. Eu peguei, foi estrada de passar 3 dias dentro de ônibus, para ir, para vir, para atender a agenda, viu? E dormindo dentro de ônibus. Dormindo não, cochilando, porque eu não sou de dormir mesmo dentro de ônibus. E quando chegava lá, pegava o evento, quando terminava o evento, estrada para voltar. E quando chegava em casa, que pensava que ia descansar, tinha 3 bruguelazinhas lá com os olhinhos me esperando. E a luta era pesada. E quando eu cheguei em casa, a Mediana disse: mamãe, eu estava dizendo a Painho, está saindo aí no rádio, Jordãs, minha filha, a concorrência é altíssima. E eu disse: quantos? Ele disse: olha, a concorrência é muito alta. Eu dei não sei quantos, irmão, porque eu não me lembro quantos foi, mas foi muito alto para uma vaga. E eu disse: ele disse: Ela disse: eu estava dizendo a Painho, manhã não vai passar não. E eu, irmão, o vestibular já era no fim de semana seguinte. Sabe quando você quer estudar tudo ao mesmo tempo? Português e matemática e mais não sei o que, tudo ao mesmo tempo. Tem um monte de livro, olha, a gente querendo agir do nosso jeito. E que tentei olhar, e li um pedaço de um, e corria para outro, e voltava para cá. E meu Deus do céu. Aí quando foi mais tarde, o telefone toca, uma das minhas colegas de trabalho disse: Aparecida, o maior peso deste vestibular será a redação. É tudo isso que os professores batem direto. O peso é muito alto da redação. E aí, quando eu fui dormir, eu fiz uma oração. Eu estou dentro do contexto de oração ousada. Você sabe que uma oração, pedir para Deus cegar uma tropa, meu filho, se for só um, talvez a minha fé desse para mim pedir para ele cegar um. Mas Eliseu pediu para ser a tropa. Amacho biacas. E eu quero falar para você de oração ousada. Vocês são jovens, vocês têm muitas coisas para viver na vida, mas escute uma coisa: bote Jesus na frente e chinelo na estrada. Ouse orar mais, ouse pedir mais, ouse pedir para a sua vida o que talvez ninguém nunca pediu. É para isso que Deus tem levantado vocês para esse tempo. Eu me lembro que quando eu vi que aquilo ia ficar uma salada, eu fechei o livro todo, eu vi que não ia conseguir sair do canto. Fui para o quarto, dobrei o joelho, não tinha mais tempo, não tinha mais condição, não tinha mais cabeça desse tamanho. Mas tinha uma coisa, tinha joelho para dobrar. E eu dobrei meu joelho e, como sempre, eu me derramei. Eu disse: Deus, Tu me conheces por inteiro. Eu gosto muito de dizer isso para Deus: Tu me conheces por inteiro. Tu sabes as minhas fraquezas, a minha pequenez. Tu sabes que eu não estudei, não foi porque eu não quis, é porque eu não tive condições. Eu estou cumprindo aquele voto. E Joatan disse: homem, para de fazer essas agendas assim, para poder ser estudar. Eu digo: não posso, eu estou dentro do ano do voto, eu não posso. Eu tive aquela conversa com Deus. E quando você começa a orar, o que eu acho lindo da oração é que você entra fraquinho, mas daí a pouco o Espírito Santo começa a traduzir. Você começa a se sentir amado, você começa a se sentir valorizado, você começa a entrar na esfera de filho que você é. E daí a pouco você já está deitado no colo de papai chorando.
E lá para as tantas eu disse: Deus, aquelas provas, elas vão vir naqueles plástico grosso, lacrado, que precisa para passar aquele canivete, aquele estilete para abrir. Ninguém sabe o tema dessa redação, mas Deus, se tu quiser, tu pode me revelar o tema da redação do vestibular, porque tu és Deus que revela. Eu só conto isso no meio de crente, irmão, porque não é fácil de acreditar numa coisa dessa. Eu orei, e quando foi assim a base de umas 1h30 mais ou menos, eu me levantei da oração e adormeci. E daí a pouco eu comecei a ouvir muitas vozes. Era tantas vozes assim, como que tivesse muita gente num canto só, que eu ouvia só as vozes, eu não ouvia ninguém. E no meio das muitas vozes, uma se sobressaía e dizia assim: a importância do dever de casa. Eu acordei para ir no banheiro. Eu disse: mas rapaz, porque a gente ora, mas a gente é fraco mesmo, né, bebê? Ô, povo fraco é nós. Eu disse: rapaz, eu estou com a mente tão preocupada que uma frase dessa, a importância da oração, a importância do dever de casa. Voltei, me deitei, mas fiquei com aquilo. Quando amanheceu o dia, era o dia da prova. Joatan disse: minha filha, o Raide acabou de dar. Era todo tempo o que eu queria esquecer, o povo queria lembrar. Todo tempo dizendo o número da concorrência. Você já está fraco, meu filho, achando que não passa. E o camarada fica dizendo. E quando eu chegava no colégio, essa expressão é guerra de titãs. Foi uma professora que disse lá na escola: o negócio não vai ser fácil, não, é guerra de titãs. Eu digo: vala Jesus, se ela soubesse que eu não estou me sentindo titã de coisa nenhuma, mas tudo bem. E aí, meu filho, quando eu fui saindo para tomar o café, Jota disse: o Raide estava dizendo nesse instante, Jota é bom de notícias, dado conta das notícias tudinho. Aí o Raide estava dizendo não sei quanto, que era não sei quanto para uma vaga, tá vendo? É concorrido. Não disse a você? Eu disse: pelo amor de Deus, não diga mais nada não, deixa só eu tomar meu café. Mas eu, me lembrando todo tempo a importância do dever de casa, de quando eu chegar lá, que me entregarem a prova, eu vou correr para a prova de redação. Quando eu cheguei, que eu abri, que eles me entregaram minha prova, que eu abri, a importância do dever de casa. E eu disse: Espírito Santo, agora aqui é tu e eu e tu. Comecei a fazer aquela redação, terminei, fui para as outras, marca aqui, marca acolá, não pergunto como, mas eu fui marcando. E quando cheguei em casa, Joatan disse: está dando agora em uma entrevista, a concorrência é tantos para uma vaga. Eu disse: é quantos? Tanto. Ele disse: diminua um. Ele disse: por que um? Porque uma vaga é minha. E ele olhou para mim e disse: aí a irmãzinha está cheia de fé. Eu digo: uma vaga é minha, porque Jesus me revelou o tema da redação, meu filho. Jesus não anda revelando nada sem propósito, não. Eu passo. Esse Jesus é Jesus, meu filho. É grande, é o general de guerra, é o Deus que revela. E quando chegou o primeiro dia de aula, que a comissão da faculdade saiu em sala, parabenizando os novos acadêmicos que entraram na minha turma H. E que disseram assim: olha, a gente está aqui por um motivo maior. A gente veio parabenizando a todas as turmas, mas a gente está aqui pelo motivo maior. E todo mundo esperando. Ele disse: porque o primeiro ano aqui, o primeiro lugar da redação desse ano é dessa turma. Aí o pessoal, fizeram aquela brincadeira. Ele disse: quem é a senhora Maria Aparecida da Silva Borges? Ele disse: a senhora foi, aleluia, a senhora foi brilhante na sua redação. Eu digo: se eu soubesse que não fui eu, foi ele. Não fui eu, foi ele. Não fui eu, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Atribua a ele a glória que é devida ao seu nome.
A notícia correu, os jornais também soltaram aí as notas. Aleluia. E quando eu cheguei no colégio, um bocado de gente lá que estava tudo, as titãs. Murchou tudo em as titãs. Aí eu que entrava assim agora, ó. Titã não, mas quando Deus quer, Ele dá a crente espinhaço de linha de trem. E eu entrei e disseram: Aparecida, mulher, a gente ficou sabendo, a gente viu o seu nome no jornal. O diretor Wellington está nesse tanto aqui, ele foi ali, mas ele está doido para lhe parabenizar. Como foi isso? Eu digo: pois é, né? Jesus é bom. Jesus, minha filha. Ela disse: é mesmo, mulher, a gente estudamos tanto a ponto de descatitar. Eu digo: pois eu nem descatitei, nem catitei, minha filha. Eu fui para os pés de Jesus, porque eu não posso mesmo. Ele é quem pode. Escute, quando Eliseu orou, tem tropa, tem. Senhor, eu peço-te, fere-os de cegueira. Uma coisa é tá cego, outra coisa é uma tropa. Uma coisa é você andar 100 metros ou 1 quilômetro cego. Outra coisa é você andar 214 quilômetros cego. Recepção quem fez? Eliseu. Eliseu foi quem recepcionou a tropa. Espera aí que eu vou levar vocês para o homem que vocês procuram. Ele levou-os para o centro de Samaria. Oh, aleluia. O impacto foi tão grande. Aleluia. Quando Eliseu disse: não é esse o caminho não, eu vou guiar vocês. Aleluia. Que quando eles entram em Samaria, que o povo vê que eram os sírios, uma tropa síria toda na palma da mão. O rei grita de lá: meu pai, que era assim que tratavam os profetas da antiguidade. Feri-los-ei, matá-los-ei. Eliseu disse: não, tu vai ferir, tu vai matar a quem foi conquista tua, a quem foi pego pelo teu arco, pela tua espada. Dá de comer a tropa e pode liberar. Aleluia. E agora Eliseu disse: Senhor, eu peço-te que abra os olhos. Se é para fechar, ele fecha. Se é para abrir, ele abre. Se é para bater, ele abate. Se é para exaltar, ele exalta. Se é para ferir, ele fere. Se é para curar, ele cura. Faz descer a sepultura, torna a fazer subir dela. Enriquece, empobrece, abate, mas também exalta. Quando Ana cantou este cântico: o Senhor é o que tira a vida e torna a dar. Ela disse: não tem brinquedo não, é Ele quem faz todas as coisas. Oh, aleluia. A receita foi infalível. Versículo 23 diz assim: ofereceu-lhes o rei um grande banquete. Comeram, beberam e despediu-os. E foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Cessou aqui. Imagina o pavor quando essa tropa chegou lá e contou. Disse: rapaz, a gente não sabe dizer. Eu imagino, bebê, é a conversa que eles contaram. Uma tropa toda dizendo: rapaz, como foi aquilo? A gente estava falando com o homem e não vimos o homem. Não sei. Rapaz, como é que foi aquilo? Ele pegou nós e levou nós. E a gente passou esse percurso. Não sei. Rapaz, como foi aquilo? A gente estava lá dentro do centro de Samaria. A gente podia estar tudo morto. Era. Rapaz, como foi aquilo? Que de repente a gente viu o povo de Israel, viu os israelitas. Não sei. Deus está disposto a fazer as mesmas coisas ainda hoje. Valorize a oração. Oh, aleluia. Certa vez ouvi pastor Martim dizendo: tenha por perdido o dia que você passar sem ler a Bíblia. E eu complemento: tenha por perdido o dia que você passar sem ler a Bíblia e o dia que você passar sem orar a Deus.